Olá, muito boa noite para todo mundo. Estando arranchada desde a noite passada na roda desta gameleira copada, que é a maior da região, a comitiva conversadeira do Terra Viva DBO na TV tem grande satisfação de receber, nesta ocasião, a visita dos companheiros boiadeiros para fazer a nossa reunião novidadeira na beira da fogueira. E já anuncia, para começar a função, a apresentação da prosa brideira do dia. O companheiro boiadeiro que nos dá a honra de apartar um prazinho para ficar aí na frente da televisão escutando a nossa falação, já foi devidamente informado de que o presidente da República fez, nesta quinta-feira, uma visita oficial ao seu correspondente da Argentina, nossa vizinha de cerca, né? Para discutir uma fieira de assuntos de interesse dos dois países. Para falar a verdade verdadeira mesmo, dessa conversa não saiu nada assim de tão importante, que seja de fato relevante e possa mudar a vida do povo dos dois lados da fronteira. Mas no meio da discurseira geral, que é normal nesse tipo de ocasião, teve uma coisa que chamou a atenção, principalmente de quem lida para ganhar a vida nesse nosso serviço de criar boi e plantar roça. O caso foi que o ministro da Economia brasileiro deu uma entrevista lá garantindo que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai ser assinado dentro de, no máximo, 3 ou 4 semanas. Nem seria carecido de lembrar aqui, mas a gente faz isso por dever de ofício, que este é sim aquele tal acordo que está sendo negociado pelos dois blocos há nada menos do que 20 anos e tinha sido praticamente descartado pelos países do bloco sul-americano no final do ano passado. Pois então, a primeira grande surpresa provocada pela declaração do ministro foi justamente o fato de que, se a negociação foi mesmo retomada, isso deve ter sido quase secretamente, porque nem aqui no nosso pobre continente, nem lá do outro lado do mar oceano, ninguém de nenhum governo tinha voltado a falar alguma coisa a respeito desse assunto. E se a retomada dessa conversação realmente aconteceu, não custa a gente lembrar aqui que, sendo o caso de um acordo que vai mexer profundamente com a economia do país, é obrigação do governo anunciar publicamente o que está sendo negociado. Seria lindo e maravilhoso para o Brasil ter um acordo decente com a União Europeia, mas a questão é que eles querem tudo e não querem dar nada em troca. E o principal motivo da discórdia entre os dois blocos sempre foi justamente o mercado agropecuário, onde a gente é muito competente, muito mais do que eles, e exatamente por conta disso, eles nunca aceitaram abrir uma mínima fresta desse riquíssimo setor para os nossos fazendeiros. Em 20 anos de discussão, centenas de negociadores fizeram dezenas de planos para resolver essa descombinação e não conseguiram. Mas se o ministro está dizendo que a papelada está pronta para ser assinada, então é porque o povo da diplomacia deve ter chegado a um acordo, né? Só falta agora a gente saber quem é que mudou de posição. Se foram eles lá que concordaram em abrir a porteira para as nossas mercadorias, ou se foi o Mercosul que aceitou entregar o nosso mercado, como a Europa, aliás, queria, em troca de qualquer porcaria. O companheiro boiadeiro que é mais zerado nesta lida de tentar ganhar a vida com gado, talvez fique incomodado quando tem de falar ou escutar alguma coisa em inglês. Mas se a prosa for sobre creep feeding, a gente pode até pular a parte da tradução, porque o que o vivente precisa mesmo a respeito disso é de mais informação, né? Este sistema, que vem a ser um coxo cercado, onde só o bezerro consegue entrar, foi criado para facilitar o fornecimento de uma dieta especial de acordo com a precisão nutricional em cada fase do desenvolvimento do animal. Claro que, para começar a usar este recurso na propriedade, o amigo fazendeiro vai ter de seguir um roteiro recomendado pelos técnicos para poder garantir depois o melhor resultado, né? Pois então, para saber como fazer isso, a gente pediu a ajuda do Dr. Luiz Orcílio de Oliveira, engenheiro agrônomo, médico veterinário e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, direto de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Boa noite, doutor Luiz. Obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso rancho. Boa noite, muito obrigado a vocês. É uma satisfação estar falando aí com vocês todos. Doutor Luiz, qual é o objetivo principal de usar esse sistema do creep feeding no manejo dos bezerros, hein? O principal objetivo é acelerar o ganho de peso dos bezerros nessa fase inicial, reduzindo aí um déficit eventual das matrizes da produção de leite, ou seja, aumentar o ganho de peso dos bezerros aproveitando essa fase no início de vida dos animais.
Agora, qual que é a vantagem de começar a fornecer esse tipo de trato aí, né, antes de apartar o bezerro da mãe, doutor? Isso é muito importante, é interessante. O alimento concentrado, ele estimula o desenvolvimento do trato digestivo dos bezerros, ou seja, ele acelera o crescimento de partes do estômago, do rumen, e isso facilita com que esse animal, depois do desmame, ele consiga manter bons ganhos de peso. Geralmente, o leite ou até mesmo a fibra do capim, ele não tem esse efeito tão eficiente que é dado pela ração, pelo concentrado. Então, a ração ela é mais efetiva no desenvolvimento do trato digestivo dos bezerros, tornando eles mais efetivos depois como ruminantes. Doutor Luiz, com que era o bezerro já pode entrar no sistema de creep feeding? O bezerro pode, a partir dos 30 dias, ser exposto à alimentação no creep feeding. Evidentemente que no início dessa fase eles vão se alimentar um pouco menos. É interessante que no grupo de bezerros, se você tiver ali algum animal, algum bezerro que seja mais adaptado, que vá iniciar esse processo ensinando os outros, isso ajuda bastante para que eles iniciem realmente o consumo de ração. Agora, dá para ter uma ideia da diferença de peso na desmama, doutor Luiz, entre um bezerro tratado no creep feeding e outro que foi criado aí no sistema convencional? Sim, na realidade isso tem muitas variáveis, porque depende não só das pastagens, da habilidade materna das matrizes, do grau de sangue, mas os resultados gerais, o que a gente poderia dizer é que essa diferença ficaria entre 10 a 20% de peso numa idade padrão de desmama. Então, digamos que o bezerro sem creep feeding estaria desmamando com 200 quilos de peso vivo. No caso, recebendo o suplemento do creeping, ele poderia ir a 220 ou até 240 quilos, dependendo da quantidade de ração que ele vai ingerir. Quer dizer, uma diferença bem considerável, né? Agora, e no caso da bezerra, doutor Luiz, o que é que ela vai ganhar a mais com o manejo no creep feeding? As diferenças são relativas e na mesma proporção, né? Geralmente, bezerra, ela desmama mais leve que os machos, né? Em razão dessa condição natural, né? Mas também é a mesma proporção, em torno de 10 a 20%, né? A mais. Isso pode ajudar muito, né? Para que essa fêmea consiga atingir depois uma idade adulta e mais rapidamente para a sua reprodução. Pode entrar em reprodução antes do que as outras normalmente. Sim, sem dúvida, né? Você aproveita a fase, acelera o crescimento dela, e aí ela atingiu uma maturidade reprodutiva anterior. Doutor Luiz, vou só pedir para o senhor dar uma ajeitadinha no seu microfone, que está cortando o som. Vê se o senhor mexe nele aí, a gente consegue ouvir melhor. O senhor está me ouvindo bem, né? Eu estou ouvindo bem vocês. Acho que então a gente está com um probleminha no seu microfone aí. Dá uma ajeitadinha no microfone. Uhum. Tá, vamos ver se a gente consegue. O senhor está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem. Vou Então, falar tá um bom. pouco mais alto. Ok, então, a outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, doutor Luiz, é o seguinte: normalmente um bezerro sente muito a separação da mãe no desmame, né? O creep feeding ajuda a diminuir esse problema? Sim, sim. O creep feeding, ele, em razão de você ter, né, uma parte da dieta já adaptada na forma de ração e depois você manter essa dieta após a desmama, ou seja, parte daquilo que ele estaria recebendo, ele continua recebendo, deixa de receber apenas o leite, né, que vem das vacas, das suas mães. Enquanto aquele que não recebeu essa ração, ele perde totalmente esse alimento importante que vinha da vaca, que é o leite. Né? Então, ajuda, né? Assim como eu já falei anteriormente, a questão do trato digestivo já está mais adaptado e ele consegue, assim, diminuir esse impacto. O estresse dele também é um pouco menor,
porque a ansiedade pela fome é menor, né? Então, realmente, ele consegue ter um resultado melhor após esse processo de desmama, ele sofre menos com a saída, a retirada das vacas. Pensando agora nas vacas, né, que são as mães desses bezerros que estão no creep feeding, o que é que acontece com elas durante e depois desse período, doutor Luiz? Olha, durante o que acontece é que ela sofre um pouco menos a pressão, né, dos bezerros que estão submetidos ao creep feeding, porque eles já estão melhor alimentados. Elas ficam um pouco mais calmas, né, sentindo um ambiente mais tranquilo e conseguem com isso se alimentar melhor, né? Os trabalhos mostram que os resultados não são conclusivos com relação à questão de aumento de concepção. Então, nós não iríamos nesse caminho, né? Na realidade, elas conseguem ficar melhores, mais calmas, porque a pressão pelo alimento é menor, né? E geralmente as vacas zebuínas, elas têm um pico de lactação que vai até os 3 meses, né? Então, você manter esses bezerros até os 7 meses, elas já estão reduzindo a quantidade de produção de leite, né, podendo cair aí de 4,5 litros, 5 litros para 2 litros de leite, né, e isso para um bezerro que está exigindo mais leite, né? Então, elas se sentem menos pressionadas e, com isso, elas acabam melhorando um pouco o score corporal. Agora, repito, né? Não deve-se olhar apenas a questão reprodutiva, que os trabalhos ainda não são totalmente conclusivos nesse aspecto. Bom, doutor Luiz, tinha mais umas 20 perguntas para fazer para o senhor aí a respeito dessa técnica, desse manejo, né? Mas a gente vai deixar para uma outra prosa que a gente tiver. Então, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, dar os parabéns pelo excelente trabalho que a Embrapa tem feito aí para ajudar a pecuária brasileira continuar progredindo e dar banhos de capacidade e de competência, né? Então, um abraço, viu, doutor Luiz? Muito obrigado. Um abração na turma toda aí da Embrapa. Nós que agradecemos, é uma satisfação. Muito obrigado. Aproveitando que a boiada já está aqui na roda desta gameleira copada, a gente vai fazer agora uma parada ligeira para retomar esta empreitada marchadeira dentro de instantes, deixando a parte derradeira da função reservada para fazer a contação do caso que foi passado na nossa Praça Boiadeira, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Já tem frigorífico voltando a campear gado terminado para comprar, mas enquanto a China não autorizar a retomada da exportação, a situação do mercado vai continuar sendo muito complicada. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e, respeitando a promessa feita, a gente recomeça a empreita fazendo um inventário do consumo e da precisão de reposição dos insumos mais usados na manutenção da fazenda e no sustento da criação. Olá, com o início da safra, os preços da polpa cítrica peletizada tiveram forte recuo em maio. Esse cenário de queda dos preços era esperado aí com o início da colheita da laranja, ainda mais com a expectativa de boa safra esse ano. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, em São Paulo, em maio, a tonelada da polpa cítrica peletizada ficou cotada em média de R$ 431 sem o frete. Na comparação com abril último, a cotação caiu 29%. Em relação ao mesmo período do ano passado, a desvalorização foi de 16,8%. E considerando a Praça de São Paulo, atualmente são necessárias 2,7 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do insumo. Com a queda do preço do alimento concentrado, a relação de troca melhorou 28,3% para o pecuarista frente a abril. Em relação a maio de 2018, o poder de compra do pecuarista frente ao insumo melhorou 16,8% esse ano. Para curto prazo, a expectativa é que a oferta de polpa cítrica aumente aí com o avanço da colheita e deve se manter para baixo os preços. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Pamela Andrade, sou engenheira agrônoma e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Muito obrigada e até a próxima. Para fazer a negociada de boiada, é requerido que o caboclo seja decidido, que tenha paciência e sabedência e esteja sempre bem informado sobre a realidade do mercado para não ser engambelado na negociação. E a serventia desta prosinha é fazer a introdução para a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação.
Com o coração ainda batendo descompassado por causa da trapeira provocada no mercado pela suspensão da exportação de carne para a China, o companheiro boiadeiro não conseguiu chegar a uma conclusão a respeito desta sexta-feira, fechadeira da primeira semana de junho. Por um lado, o dia não foi tão ruim assim, porque alguns frigoríficos voltaram a campear gado terminado no eito e o carretão já não está mais tão largado na descida do estradão, né? Mas, por outro, ninguém viu nenhum sinal de normalização da situação. E desse jeito não tem como o vivente poder dormir sossegado. O que está servindo de aliviação é saber que, por conta do fim da safra do capim, desde antes dessa desgraça pelada, a indústria já estava com uma programação relativamente folgada. Aí, quando apareceu a tal falsa vaca louca, né, o comprador de boiada, que é tinhoso de nascença e por vocação, aproveitou a fartura de mercadoria na câmara fria para descer forçada na cotação e fazer a arroba desviar para um trieiro muito enganoso. Mas a questão é que, em primeiro lugar, a oferta agora vai começar a minguar, porque o boi de pasto acabou e o do confinamento ainda não chegou. E se a China ajudar e não demorar para voltar a comprar, muda tudo na praça e vai ser o dono do frigorífico que vai precisar pedir favor para o pecuarista. De qualquer maneira, o calendário está dizendo também que a maioria dos trabalhadores brasileiros recebe o salário do mês agora, nesta semana que está para ser começada. E isso também pode ajudar a deixar a balança menos desequilibrada. Ainda mais que, por conta dessa encrenca aí, no mercado atacadista de carne com osso aqui de São Paulo, o boi casado de animais castrados caiu, agora para R$ 9,84 o quilo. Na pesquisa do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro e, mais uma vez, todas foram no rumo de morro abaixo. E, de novo, a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde, com o boi escorregando para R$ 150,50 a prazo e já livre do Fundo Rural. Ainda tem gente correndo o trecho e oferecendo até R$ 3,00 a menos do que esse valor, né? Mas quem está fazendo isso é porque não está precisando esticar a escala de serviço. No Triângulo Mineiro, o tombo foi geral, com o macho caindo para R$ 144,00 e a fêmea para R$ 133,00. No norte das Minas Gerais, o boi já não vale mais do que R$ 144,00. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho piorou para R$ 137,00. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi voltou para R$ 138,00 e a vaca para R$ 130,00. No sudoeste do estado, o macho desandou para R$ 137,00 e a fêmea para R$ 129,00. E no sudeste matogrossense, a vaca desceu para R$ 129,00. No sertão onde eu sou morador, eu tenho a fama de ser bom cantador. E quando eu tiro a viola da sacola, nas festas da freguesia, a cantoria vai até o romper do dia. Mas isso para mim não é motivo de vaidade. E se eu tenho traquejo e habilidade no manejo do meu pinho, eu uso isso para não ficar sozinho nessa vida enganadeira e para campear nas minhas amizades a felicidade verdadeira. Daqui até o sertão do Espraiadinho, a comitiva vai levar quase o dia inteirinho, de modo que a nossa partida vai ter de ser bem cedinho. Pois então a gente já vai deixar feita a despedida e para não atrasar a saída, já fica aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para domingo e segunda-feira às 6h30 da manhã, com a repetição desta apresentação que a gente está terminando agora e de novo na segunda-feira às 7h30 da noite com um programa novo para contar e analisar as notícias do dia. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.